Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. O Tribunal Superior do Desporto, STJD, protagonizou um capítulo inusitado nesta semana ao determinar o cancelamento da partida entre Atlético Mineiro e Palmeiras, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. A notícia caiu como uma bomba no universo do futebol nacional, provocando frição entre rivais e colocando em xeque a governança das competições mais importantes do país. Desde que o agravo apresentado pelo Palmeiras contra a escalação irregular de um atleta adversário foi protocolado, esperava-se uma decisão célere, mas ninguém antecipou tamanha reviravolta. Com o aval do relator, a partida que ocorreria no próximo domingo em Belo Horizonte está suspensa até novo posicionamento do plenário do STJD. Em termos esportivos, o impacto não poderia ser maior para o Galo. Até aqui, o Atlético Mineiro ocupa a 9ª posição, com 20 pontos em 13 jogos, resultado de 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Num campeonato tão acirrado, cada tropeço pesa, e ver uma rodada inteira ir parar na gaveta altera o horizonte de qualquer clube. O técnico Cuca, que conduziu o Vasco ao título da Copa do Brasil em 2011 e já viveu crises de diferentes naturezas, foi surpreendido ao receber a notícia minutos antes do início de sua entrevista coletiva. Com o semblante austero e a voz controlada, ele afirmou que respeita as instâncias judiciais do futebol, mas alertou para os reflexos diretos na preparação tática e no ritmo de jogo de seus comandados. Nas redes sociais, a torcida do Galo despontou em debates acalorados. Se de um lado há quem aplauda a faxina da justiça desportiva, por outro surgem críticas à instabilidade e ao jogo político que rondaria a entidade máxima. Hashtags como #FicaCuca e #STJD interfere bombaram no Twitter, enquanto torcedores ocuparam as arquibancadas virtuais com memes e vídeos dramáticos, exibindo faixas contra a dança das cadeiras proporcionada pela suspensão. O domingo amanheceu como qualquer outro, mas a notícia que varreu o noticiário esportivo logo cedo transformou a rotina alvinegra em um verdadeiro terremoto. O STJD decidiu, de maneira sumária, cancelar a partida entre Atlético Mineiro e Palmeiras, válida pela 15ª rodada do Brasileirão 2025. A medida, embasada em questionamentos sobre a regularidade documental de um atleta palmeirense, pegou a todos de surpresa e desencadeou um turbilhão de reações nos bastidores do futebol nacional. Sem data para a reparação do erro processual, o clássico que prometia ser o ponto alto da rodada ficará suspenso até nova deliberação do plenário do tribunal. A indefinição afeta diretamente o calendário da competição, já congestionado pelas datas da Copa do Brasil e da Libertadores, e deixa o Galo à deriva, sem saber quando voltará a campo diante de um dos seus principais adversários. Dentro de campo, o Atlético Mineiro ocupa a 9ª posição na tabela, com 20 pontos conquistados em 13 jogos, campanha marcada por altos e baixos, com 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. A cada dia de espera, porém, o risco de perder ritmo e entrosamento cresce, principalmente em um elenco que já demonstrou certa irregularidade ao longo do primeiro turno. O técnico Cuca, acostumado a lidar com momentos de crise, reconheceu a gravidade da situação ao chegar ao CT pela manhã. Respeitamos a decisão judicial, mas futebol se faz jogando. Tirar este confronto do calendário sem data definida atrapalha a preparação e a sequência de trabalho, afirmou, deixando claro que caberá à comissão técnica encontrar alternativas para manter o grupo focado. Do vestiário, ecoa o sentimento de frustração. Jogadores que vinham ajustando o ritmo físico e tático para o duelo contra o Palmeiras agora encaram um período de retomada de forma improvisada. Alguns veteranos, como o lateral direito Guga, confiam que o intervalo pode servir para a recuperação de atletas lesionados, mas não escondem a preocupação com a perda de entrosamento. Nas arquibancadas, a massa se divide entre o otimismo cauteloso e o descontentamento. Enquanto uma parcela acredita que o clube será beneficiado por eventual retificação em tribunal, outra teme que o imbróglio acabe sacrificando o desempenho na tabela. Grupos de torcedores prometem pressionar a diretoria por respostas e celebrar com festas nas ruas caso o jogo seja remarcado em data favorável ao calendário atleticano. Do lado palmeirense, a reação oficial foi de cautela. A diretoria do Verdão divulgou nota afirmando que confia na lisura dos processos e está tranquila quanto ao andamento do agravo. Nos bastidores,
Porém, admite-se que o adiamento do clássico pode oferecer ao time treinado pelo técnico Abel Ferreira um respiro para ajustar rotinas e resgatar a consistência que levou o clube ao topo da classificação nos primeiros meses do ano. Politicamente, a decisão do STJD reacende o debate sobre a interferência das instâncias jurídicas dentro do futebol. Especialistas independentes questionam a morosidade dos processos e a falta de prazos claros, argumentando que o calendário, cada vez mais apertado, fica refém de manobras burocráticas. A CBF, por sua vez, promete revisar os critérios de análise para evitar novos cancelamentos de partidas. Em termos financeiros, o prejuízo pode ser substancial. A venda de ingressos, contratos de transmissão e patrocínios dependem diretamente do cumprimento integral do campeonato. Clubes e emissoras já começaram a calcular o impacto de um jogo que, sem nova data, pode deixar uma lacuna de receita significativa em ambos os cofres. Para o Atlético Mineiro, a indefinição resgata antigos fantasmas de 2023, quando uma série de adiamentos atrapalhou a campanha rumo ao título estadual. A diretoria promete atuar junto ao departamento jurídico para acelerar o julgamento e tentar garantir que o duelo seja remarcado ainda no segundo turno, em momento que beneficie o time de Cuca. Nos bastidores do STJD, fontes indicam que o plenário poderá pautar o julgamento ainda nesta semana, o que permitiria aos clubes um planejamento mais razoável. Mas, até lá, resta ao Atlético Mineiro conviver com a incerteza e manter a rotina de treinamento em alta intensidade, sem perder o foco nos jogos já confirmados. À medida que o relógio avança, cresce também a expectativa por um desfecho que devolva segurança ao calendário. A torcida, que há meses vibra com a arrancada no Brasileirão, agora se vê dividida entre a esperança de um final digno e o receio de ver o Galo sucumbir ao caos jurídico que tomou conta do calendário. No horizonte, fica claro que o capítulo envolvendo STJD, CBF e clubes transcende o clássico em si. Trata-se de um alerta sobre a necessidade de modernização dos processos e maior transparência nas decisões que moldam o futebol brasileiro. Até que a poeira baixe e a bola volte a rolar, resta mais unir forças e acreditar que, independente dos atropelos, o Galo voltará a campo mais forte e pronto para retomar, em alto estilo, a disputa por um lugar no pódio nacional. Respira fundo, torcedor. Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão. O Galo entra agora em um período de incerteza, em que o trabalho de Cuca se mistura à expectativa de uma definição rápida por parte do STJD. Enquanto isso, o elenco segue treinando no CT, buscando manter o ritmo mesmo sem o clássico na agenda. Para os jogadores, a suspensão do duelo representa um desafio mental, a necessidade de foco total em partidas que seguem confirmadas, sem esmorecer frente à indefinição. A equipe de preparação física e os analistas de desempenho terão papel crucial em manter o grupo motivado até que a bola volte a rolar contra o Palmeiras. Na retaguarda, a diretoria do Atlético Mineiro intensifica o diálogo com a CBF e o STJD, pressionando por uma data de realização que minimize o impacto na rotina do clube. A estratégia jurídica visa garantir que o imbróglio seja resolvido antes da reta final do primeiro turno, evitando novos desequilíbrios na tabela. O calendário apertado, que já contava com compromissos pela Libertadores e Copa do Brasil, agora testemunha mais um nó a ser desatado. A necessidade de encaixar o clássico em meio a jogos decisivos exigirá adaptações em viagens, logística e planejamento de média e longo prazo. Na arquibancada, a massa se mantém fiel, as organizadas prometem apoio incondicional aos atletas, independentemente das turbulências judiciais. As redes sociais seguem embaladas por manifestações de confiança no trabalho de Cuca, com torcedores clamando por união em torno do clube. Do outro lado, o Palmeiras também segue monitorando de perto o desenrolar do processo. A suspensão, embora embasada em argumentos técnicos, trouxe ao Verdão um período de reflexão sobre o próprio calendário, com Abel Ferreira calibrando o elenco para aproveitar qualquer brecha em torneios paralelos. Especialistas em gestão esportiva apontam que o episódio pode servir de impulso para uma reforma mais ampla nos prazos do STJD, com propostas de regras mais rígidas e cronogramas definidos para evitar novas paralisações. O aprimoramento dos trâmites judiciais no futebol brasileiro ganha urgência após o desdobramento do caso Galo x Palmeiras. Em meio a esse cenário, a expectativa recai sobre o próximo encontro entre Cuca e Abel Ferreira, quando,
Enfim, o clássico poderá sair do papel e voltar a movimentar emoções de torcedores, jogadores e comissão técnica. A rivalidade historicamente acirrada entre Atlético Mineiro e Palmeiras promete cenas inesquecíveis, agora postergadas apenas pela caneta do tribunal. Até que a data seja marcada, cada partida assumirá peso dobrado para o Galo, que segue na busca por estabilidade e ascensão na tabela. A equipe alvinegra terá de provar, dentro das quatro linhas, que consegue driblar não apenas adversários, mas também turbulências administrativas. No fim das contas, a suspensão do duelo evidencia a complexa relação entre futebol e justiça desportiva no Brasil. A resolução desse imbróglio servirá como termômetro para medir a eficiência das instituições que regem o esporte e a capacidade dos clubes de conviver com um calendário dinâmico e, por vezes, imprevisível. Resta à torcida acompanhar de longe, com paciência e esperança, o desenrolar da novela que paralisou uma das partidas mais aguardadas do ano. E, quando finalmente a bola voltar a girar entre Galo e Palmeiras, estará em jogo muito mais do que 3 pontos, estará em prova a fé de um país apaixonado por futebol. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.